minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de conteúdo totalmente excelente, desta vez da Musical FM, um debate fundamental. O crente pode ou não pode ir para o motel? Bora ver onde a gente vai parar. Né? Mas eu quero entrar já. Pode já falar? Claro. Então eu vou entrar já no meu conceito do porquê que eu acredito que o motel ele não é um ambiente do cristão. Já estou contra o camarada. Não, acho que o nome dele é Pastor Fabiano Faia. Não, Pastor Fabiano Faia, estou do lado do seu opositor. Mas tudo bem, sigamos. A gente sabe que ali é um ambiente formado para isso. Pra quê? Até depois eu vou fazer uma pergunta para o pastor Paulo Henrique, mas deixar mais para o final essa pergunta. Mas é um ambiente forjado para isso, para as pessoas que querem ter relações sexuais discretas, ou seja, escondidas, né? Então a gente Escondidas, talvez. Discretas, não. Você quer exatamente o lugar para não precisar ser discreto a sua relação. Dá uma extravasadinha. Fica aí uma dica. sabe que aquele ambiente já está todo preparado para isso. Lá tem, né? Para quem já frequentou sabe, tem camas redondas, tem espelho, tem tudo aquilo preparado para uma fantasia sexual. Como o senhor sabe, pastor? Quais são as fontes para essa informação? E a gente entendendo o que significa o sexo na vida do cristão, que é um pacto, é uma aliança de sangue. A Bíblia diz que o homem deixará de ser um e se tornará, deixará de ser dois e será um a partir desse pacto, né? Tornarão uma só carne. Isso fala de uma aliança. E quando você tem relações sexuais, existem rompimentos de micros vasos sanguíneos e isso é um pacto sanguíneo. Isso é um pacto de sangue que faz de dor. Pô, não sei a procedência da informação, mas aí dá uma brochada, hein? Mas que jeito feio de ver o ato entre duas pessoas, sua relação de carinho, afeto e alegria. Dois se tornarem uma só carne. E ele, na vida do cristão, ele representa a aliança de Cristo e a igreja. Ah, realmente o objetivo é estragar qualquer afeição da pessoa pela relação sexual. Né? Tá fazendo aí umas comparações entre casamento, como metáfora do casamento entre o Cristo e a igreja, relações sexuais, e você, seu parceiro, parceira, fica complicado daí realmente. Não é nem questão de motel, é questão de que a própria concepção do que seria sexo tá um pouco triste. Deprimente. Muita gente vai espiritualizar o motel. Vai dizer, lá tem demônio, lá tem capeta, lá tem... Por isso que você não deve ir lá. Eu prefiro espiritualizar o sexo. O sexo é santo. O sexo, na vida do cristão, é a celebração de uma aliança que representa Cristo e a igreja. Então eu não escolheria um motel para celebrar a aliança. Talvez um lugar mais santo, adequado, seria a igreja? Melhor não. Que representa uma coisa tão pura, tão santa e tão espiritual como o sexo. Eu acho que até a igreja precisa entrar mais nesse assunto, porque eu acho que é um assunto um pouco discutido na igreja. Concordo. Santo, puro. Então por que a gente está tratando aqui, até o momento na fala, sexo como algo negativo? Como algo pecaminoso? Você vê que já tem uma pancada de tabu. E aí o santo, puro, não sei o que lá, é exatamente para tirar qualquer afeição, desejo, relações que escapam do controle dessa disciplina corporal e tudo mais. E aí a gente vai começar a confundir os âmbitos de tudo mesmo. O lance é meio que um controle dos afetos, um controle aí da libido, um controle do corpo. E, bom, tá um pouco confuso, porque fica um contraditório o lance do santificar o sexo, então teria que ser um lugar adequado para esse ambiente santificado. E qual seria esse ambiente santificado, adequado? O mais santo possível para a gente poder fazer. Sei lá, né? Acho que na verdade tá... Bom, estamos perdendo o caminho. Veja, sobre sexo ser uma coisa tão espiritual quanto é. Ok, pastor Paulo. Perfeito, gostei da abordagem do senhor. Bom, queria começar com um texto aqui de também fazer o uso de Mateus capítulo de número 10, versículo de número... Deixa eu ver o texto aqui.
Jesus vai falar assim, Mateus capítulo 10, versículo 12. Ao entrar numa casa, saúdem a casa até partirem. E ao entrar nessa casa, se a casa for digna, que a paz de vocês repousem sobre ela, e se não for digna, que a paz retorne para vocês. Então, na verdade, nós somos portadores dessa paz. Então, o ambiente que a gente for frequentar, eu vou ter condições de lidar com aquela paz ali ou não. Um exemplo que o senhor deu da ideia do motel, da ideia consciente. Vamos supor que eu vou num restaurante, mas eu não tenho consciência que aquele restaurante seja de um cristão. O cara é maçom, é de outra religião e talvez faça até sacrifícios para outros deuses. E aí, porque apareceu uma campanha no Instagram ou no Facebook, a internet acaba bombardeando, assediando, né, as campanhas, todas as pessoas, e aí você escolhe lá naquele restaurante jantar com a sua esposa e tá tudo bem, mas na verdade você não sabe, né, não tem consciência que esse ambiente não é um ambiente para vocês. Mano, tirando a parte do preconceito religioso, a artimanha foi sensacional. Tá de parabéns, pastor. Acho que é Paulo Henrique o nome dele. Parabéns, pastor Paulo Henrique, por excelente argumentação para dizer, meu irmão, pouco importa o ambiente. O que importa é nós, eu tô chegando e vou aproveitar. E a paz que tá em mim, tá tudo certo. Você pode ir num lugar aí que os caras estão fazendo coisa até pior, sei lá, tipo um banco, né? Porque eu não sei se vocês já pararam a respeito, se a gente parar pra pensar a respeito, mas se a gente fosse usar o mesmo critério do motel, em que o pessoal só quer cometer ilicitudes, de acordo com esses preceitos moralistas, o banco tá quebrando vários mandamentos. Tira a casa por dívida, arranca o couro dos clientes, que na verdade não é cliente, né? A gente é explorado pelo banco. Que mais que ele faz? Ele cobra juros e juros infinitos. E no Brasil, então, juros pra caraca, tudo usurário, tudo quebrando mandamento, tudo pecando. Vamos parar de frequentar banco. Excelente argumentação, senhor Paulo Henrique. Valeu, pastor! A paz que está em você, essa paz que é a paz de Cristo, vai bloquear qualquer tipo de situação que tem ali que possa, se for espiritual ou não, porque tem muita gente que espiritualiza, né? Assim, você não pode ir porque lá tem demônio, foi o que o senhor falou. Uhum. Mas, por Tamo bloqueado, tamo fechado, já era. Ninguém passa. exemplo, esse é um caso. O outro caso, vamos supor que o senhor viaje, né? Opa! E o senhor vai para um outro país. Se chega naquele país, tem um hotel, ele só mudou o nome, tá bom? Tem um hotel. E aí, nesse hotel, já passaram várias pessoas com intenções dessa que o senhor mencionou, não, de práticas A, B ou C, e pessoas que, como o senhor, que tem um relacionamento sério, que é casado, que é pai de família, e tá ali e não tem essa intenção. Então, o senhor acha que, ao estar ali naquele ambiente, o senhor estaria fazendo mal ao senhor e à sua família, porque é um ambiente que passaram outras pessoas. 2-0 para o pastor Paulo Henrique. Com todo respeito aí a quem está contabilizando o round do debate. Espero que o sim esteja crescendo depois dessa excelente explanação. Porque o ponto é esse. Vai começar a pedir ficha corrida de cada ambiente que você frequenta? Para poder saber qual foi a intenção das pessoas que foram ali. Podia ter ido para um motel para tirar um cochilo. Vou dizer que a minha irmã já fez isso. Foi lá para dormir porque não tinha onde dormir. Era meu cunhado, a gente tava viajando e acabou, pô, lugar pra dar uma descansada, dar aquela relaxada, excelente. Por que não? Aliás, nos Estados Unidos, essa palavra do motel é onde você para pela viagem pra dar uma cochilada, às vezes em família, tá tudo certo. Quer dizer, é uma questão muito cultural e muito dessas percepções e preconceitos e da questão também de você tornar pecaminosa a prática sexual. E aí você ficar controlando, disciplinando essas libidos aí em relacionamentos que poderiam, ou que são completamente saudáveis, consensuais, e tá de boa. Mas, o que é mais fácil? Vamos criar barreiras e impedir que as pessoas possam ser felizes e se sentirem contentes aí por um período. E na verdade, assim, quem comercializa é um tipo de comércio para receber as pessoas. Talvez alguém que vai estar viajando e vai ficar ali por uma outra situação. Aí, já em contrapartida, essa ideia do ambiente, Atos capítulo de número 17, versículo 20 em diante, Paulo vai falar ao Deus desconhecido, né? Esse Deus que vocês procuram, talvez tateando possa encontrá-lo, é um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. E esse mesmo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7,
talvez o texto mais abrangente, mais completo acerca das diretrizes do casamento ou não, e ele vai falar do marido que santifica a esposa e da esposa que santifica o marido. A pergunta que eu deixo para o senhor é a seguinte: será que não está mais na pessoa do que no ambiente, né? Cara, sensacional! Como dizem o pessoal do Choque de Cultura, música, ambiente, droga. Ambiente de música, ambiente, de droga. E aqui a gente já sabe que ambiente de motel é ambiente de casal feliz. Essa é a pergunta que eu faço pro senhor. Okay. Sim, não, eu compreendo, entendo perfeitamente essa sua colocação. Não vejo de forma radical o que eu estou falando, tá? Não. É porque eu espiritualizo a relação sexual. E de antemão eu concordo com o senhor com relação à aliança de sangue ali. Isso, então, pelo fato de eu espiritualizar a relação sexual, eu não me sinto num ambiente propício, sabendo que, por exemplo, esse é um ambiente de adultério, é um lugar... Não. O senhor não se sente bem no ambiente. É completamente diferente. Novamente, ponto para o pastor Paulo Henrique. Assim, eu sou completamente parcial nesse momento. Que pouquíssimas pessoas mesmo, do número de gente que frequenta aquele ambiente, está ali, indo ali como um casal de família. Então a gente sabe que o motel é feito para isso. Então eu não consigo... Eu acho que o senhor está bastante equivocado, de verdade. Especialmente porque tem famílias, e isso é uma coisa séria de se pensar, gente. Cara, se você não tá numa classe média, né, de boa, estabilizado, que pode viajar, pode dar rolê, pode não sei o que lá, o motel é uma alternativa para dar rolê com a sua senhora, com o seu senhor, com o seu companheiro, sua companheira, com quem estiver junto com você. Então, muitas vezes é o espaço que consegue algum tipo de intimidade, inclusive porque muitas vezes mora numa casa que tá todo mundo, tem pai, mãe, tio, tia, avô, vó, ou os filhos dividem mesmo cômodo, ou cômodo muito próximo, você nunca tem um momento ali de intimidade, e o motel pode ser uma saída, pode ser um espaço. Não sei se o senhor já pensou nisso, mas é algo aí que, assim, é uma visão um pouco ausente de como é a realidade. Então, um momento, às vezes, até de celebração como o Dia dos Namorados, tal qual hoje, no dia 12 de junho de 2024, é um dia dos namorados e a pessoa pode estar lá, dando seu rolê, aproveitando seu momento, com o seu parceiro, sua parceira conseguiu ali um Vale Night, ficou na casa da avó, do primo, da vizinha, de alguém ali que pôde cuidar das crianças e pôde dar um rolê, ter um tempinho e depois volta para casa. É uma possibilidade e há de se pensar, tá? Então eu acho que, na verdade, tá criando aí alguns espantalhos e fantasmas para ter um debate. Propriamente é isso que não deveria ser um debate. Porque a Bíblia não fala nada sobre motel. E nesse você pode ir ou não. Aqui são derivações aleatórias, né? Sigo entendendo que a relação sexual que é espiritual, eu não consigo sentir prazer ou paz em me relacionar com a minha esposa em uma cama, um lugar que frequentemente é um altar de demônios. Mas agora há pouco não era demônio, e agora o senhor botou o demônio lá. Agora eu fiquei confuso. Tem demônio ou não tem demônio? E a cama redonda, giratória, é o lugar do demônio? É o lugar adequado para ele? Será que ele se sente bem? Olhando pro espelho ali em cima também? Não sei. Talvez ele não se sinta confortável nesse lugar. O senhor que tá imaginando que tem demônio lá. Mas aí é aquilo, é o senhor. Mas quem sabe, seja o pastor Paulo Henrique, seja pessoas aqui de outros territórios, outras situações, em outras condições, que frequentam o hotel e tá tudo certo. Qual o problema? Você vê que não era para ter esse debate. Entende? Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, talvez para te fazer refletir nesse sentido. O comércio do motel. O senhor seria um empreendedor, dono de um motel? O senhor promoveria isso, sendo você um empreendedor, dono de um motel, sabendo que 90% das pessoas que vão ali dentro, eles vão estar na prática do adultério? Não sei se 90%, eu gostaria de saber qual é a fonte dessa informação. É muito importante, pastor, que o senhor nos traga de onde o senhor tem tirado esses dados. Né? Porque eu não sei de onde foram tirados esses dados. Né? A gente tem que ficar atento com isso. Tirando essa parte do dado que eu não sei de onde veio, eu abriria se eu tivesse capital suficiente para o empreendimento sendo viável, por que não? Não existe motivo. Inclusive, porque a depender do lugar, um Danone custa quase meio rim. Então... Porque
Só responder, já bem provável que não. Não, eu já sei que não. Porque ao mesmo tempo que a gente alimenta, pagando para participar de um motel, a gente também está alimentando uma empresa, uma coisa que promove adultério. Então, fecha sua conta no banco, meu querido, minha querida que está acompanhando esse vídeo. Você está alimentando uma máquina de cobrança de juros e que arranca o couro da galera, aí quebrando tudo quanto é mandamento que tem de organização de uma sociedade minimamente decente. Não é um ambiente que eu deveria promover, entendeu? Ajudar a sustentar. Porque além de eu levar minha família para um altar de demônios, minha esposa, para um lugar onde aquele ambiente não é um ambiente saudável, que eu quero ter Agora há pouco tava dizendo que não ia botar demônio no motel e botou o demônio lá. relações sexuais com a minha esposa, porque é santo, meu casamento é santo, o sexo é espiritual. Então ali para mim não é um ambiente que eu possa selar minha aliança com ela, celebrar o meu casamento que representa Cristo e a igreja. Então é mais por essa opinião, entendeu? Que eu acredito que tem pessoas, por exemplo, famílias que moram num cômodo e tem ali 3, 4 filhos e não tem essa liberdade de ter a relação sexual dentro de casa, às vezes, por conta dessas dificuldades. Às vezes mora até a sogra junto ali. Então, mano, e aí como é que faz, pô? Se você tem consciência disso, bota a mão na consciência. E tem certas dificuldades. Eu entendo pessoas que, de repente, não tem o que fazer, para onde ir, para ter relações sexuais, tem que ir num motel que é mais barato do que num hotel, do que numa pousada, porque não tem condições de pagar para poder ir em alguns lugares. Eu entendo perfeitamente casos específicos como esse. Também nesses Casos específicos de praticamente a população do Brasil inteira. Tipo, gente, a maioria das pessoas tá em condições que não dá pra ficar pagando viagem, né, meu lindo? Você tá onde? Na church? casos. Né? Nesses casos eu não tenho, eu não julgo quem vai, eu só tô dando a minha opinião, que eu acredito que o cristão não deve, porque esse é um ambiente. Eu não julgo quem vai, mas você tá ali no altar do demônio. Pô, me ajuda, pastor. Se a pessoa não tem outra opção, eu acredito que ela deva buscar todos os meios possíveis para encontrar uma melhor opção que não seja um motel. Ok. Entende? Pastor Paulo. Então, Aí todos os meios possíveis são muitos lugares, mas não necessariamente é agradável. Né? Que o lance é ser gostoso. A gente se preocupa com isso, pastor. o senhor entrou num ponto que é importante, é relevante, essa questão do toda regra tem uma exceção, Sim. né? Vamos supor que o senhor trocou o nome, por exemplo, o senhor usou a palavra hotel e no caso de motel. E no hotel tem muita gente que faz da mesma forma que o senhor abordou ali. Agora, esse ponto dentro do Exatamente. casamento é um ponto importante. Vamos supor que o obreiro, o irmão, né, um membro da igreja, que é um casal, ele tem 2, 3 filhos. E aí, o exemplo que o senhor falou, hoje, nessa grande metrópole que nós vivemos, que é São Paulo, ele mora ali num ambiente com dois cômodos, né? E aí as crianças... E tem casa, né? E dorme tudo junto. Sim, Dorme no mesmo ambiente. quarto. A divisão é uma cortina. É. A divisão do ambiente que as crianças ficam é uma cortina. Talvez você que nos ouve nasceu nesse ambiente. Uhum. E aí o irmão tá lá naquela situação penando com a irmã que não consegue. Às vezes tá até fragilizada a situação. Eu vou excluir a ideia do hotel e do motel e vou colocar esse aí que o senhor falou. Nesse irmão que talvez não tenha uma condição para pegar um resort, para pegar uma viagem no interior, para pegar uma praia. Aí ele vai lá e consegue um recurso e aluga um apartamento nesse site de aplicativo que você consegue alugar, que eu não vou falar o nome. Aí ele vai lá, mas e as pessoas que já passaram por lá nessa mesma situação, a gente não consegue entender. Cara, sensacional. Tá prometendo nada, ainda veio com crítica social massa. Mano. Que isso, gente? Bom senso, tá ligado? A Bíblia não fala nada a respeito. O grande lance é que o cara que diz não pode ir, não sei o que lá, pipipipopó. Já primeiro que tá com a cabeça, ou tá com preconceito de demonizar a relação sexual. Isso já é um problema. E aí depois cria a santificação da demonização da relação sexual. Né? Porque é santo, não é demoníaco. E aí tudo que considerar impuro, que seriam práticas ali que saem do controle do padrão papai e mamãe imaginado que o pessoal vive sexualmente assim, tirando esse negocinho aí pronto, aí tudo o resto é do demônio, tudo sei o que lá, então eu tenho que manter aqui esse negócio, esse jeito e não sei o que lá, e qualquer outro ambiente aparece ou aparenta ou deve ser
controlado, impedido. Inclusive porque controle sobre os afetos, e aí não falando só sobre sexo, mas também sobre sexo, controle sobre os afetos é uma excelente maneira de você ter controle sobre as pessoas. Se você consegue controlar ou de certa maneira, disciplinar como ela dá vazão aos seus desejos, aos seus quereres, a quem ela gosta, não gosta de estar junto, de conversar, de ser amigo, de ser amiga, inclusive de se relacionar sexualmente. Se você consegue controlar até essa libido, meu irmão, você teve um poder imenso sobre essa pessoa e sobre uma comunidade inteira. Você está mediando as relações de afeto entre as pessoas. Pô, isso é muito forte. Por isso que dizer não, barreira, botar demônio, porque até então não tinha demônio, de repente virou autor do demônio. Essas coisas são fundamentais para você poder botar cabresto, controle, amarras. Porque se a pessoa se libera, se ela vai se soltando e tal, não sei o que lá, essa instituição repressora perde seu poder. Nesse contexto, eu entendo que 1 Coríntios capítulo 7, na ideia da santificação, na ideia da paz, vale o meu propósito. O meu propósito é eu ter a liberdade com a minha esposa de ter uma intimidade maior. Porque às vezes o irmão tá ali. Aí, por exemplo, a gente vai fazer o encontro de casais, né? Queria até mandar um abraço pros irmãos lá da igreja que estão organizando o encontro de casais. E tá Abraço aos irmãos da igreja que estão organizando encontro de casais. aparecendo no Instagram. Todo mundo tá fazendo encontro de casais agora. Parece que essa é a data, né? É a época justamente por causa do Dia dos Namorados. Aí vamos supor que aí lá no encontro de casais, o pastor, o palestrante, o obreiro, a gente ouve isso na internet, fala assim, irmão, você tem que extravasar, você tem que pegar um tempo de intimidade com a sua esposa, porque seus filhos estão atrapalhando, você tem que ter um momento só pra vocês dois. Como que vai fazer então? Se todos os ambientes são ambientes que a gente não sabe o que aconteceu antes ou não, e ali é um momento que eu vou viver com ela. Então também eu vou ficar restrito dessa liberdade por conta das pessoas e não do meu propósito diante dela e diante de Deus. Caraca! Toma esse rojão! E agora a gente aprendeu. Ambiente de música é ambiente de droga. Ambiente de motel é ambiente de casal feliz. E ambiente de igreja é ambiente de fazer com que o casal consiga extravasar de alguma maneira em sua relação. Aparentemente a gente já tá entendendo que era para ser uma coisa mais libertadora. Não sei se o pastor Paulo Henrique concordaria com tudo que eu tô comentando, mas isso é importante. Agora, de outro jeito, não só nessa relação desse limite, né? É claro que os caras colocou esse lance do casal dentro do cômodo, tanto, não sei o que lá. Mas, gente, se a pessoa quer frequentar para poder ter um momento ali de prazer, divertimento, conhecimento, autoconhecimento, responsabilidade com outra pessoa também, de trazer prazer e alegria para o seu parceiro, sua parceira, com quem você tá. Pô, sensacional, gente. A gente tem relações saudáveis, maduras, que a gente possa aproveitar junto, né? É que tem muito tabu, tem muito cheio de dedos, muito não só no ambiente religioso, não. Boa parte das piadas que a gente faz, das graças que a gente faz, que escapa aquela risada, tem a ver também com esses tabus, essa parada toda. Né? Então, a gente pode crescer, amadurecer. E tô curtindo esse papo aí. Tá interessante o debate, que eu não sabia o que viria, mas estamos indo pra algum lugar. Não, eu concordo, assim, entre aspas, né? Porque quando a gente fala de Então eu não concordo. hotel, pousada, coisa desse tipo, é claro que a gente sabe Tô pegando no pé. e a gente não sabe quem passou por ali antes ou coisa do tipo. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas são famílias que vão em pousadas, que viajam juntos e tal. Claro que tem as suas exceções ali. Então, mano, mas de onde é que você tá tirando essas informações? Esse dado tá onde? Tem o dado em casa? Tem o dado na igreja? Tem o dado científico? O dado veio de onde? Então, na verdade, tá uma série de achismos e de lugares comuns para poder criar esse lance do debate. O motel é um lugar de pecado, qualquer outro lugar não. Aí os outros lugares são de família. Ah, pelo amor de Deus, gente. O jogador famoso, quando vai fazer seu rolezinho, dando viagem, vai pra onde? Os caras que são ricos, são bacana, vão pra onde? Pra grandes hotéis, pra grandes resorts, você faz sua festa. Acho que tem uma parada interessante de classe social que nem tava prevista no debate, mas tava ficando cada vez mais nítido, né? Então, assim, com todo respeito, acho que tem algumas distâncias, alguns distanciamentos aí da realidade que são importantes a gente tomar em conta. Mas o motel não. O motel é uso exclusivo, né? Pra isso, pra adultérios, pra urgência. Não, mano, de onde você tá tirando isso? Pô,
Tô ficando preocupado, pastor. Dias e tudo mais. Então, é diferente. A nossa consciência precisa trabalhar isso. Porque senão dá a impressão que nós estamos usando argumentando de uma coisa para justificar a outra. E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que na pousada, lugares que frequentam famílias, 90%. Então, não é esse o X da questão. Não vai sair daí. Mas eu compreendo claramente, pastor Paulo, a questão da pessoa que não tem para onde ir. Às vezes não tem condições mesmo, porque em casa tem aquela dificuldade de poder se relacionar ali dentro e tal, e não tem o que fazer. A minha opinião é que a pessoa, se ela tiver que ir para um motel, eu não julgo quem vai, mas se ela tiver que ir para um motel, eu acho que tem que ser no último caso mesmo. O senhor fala, se ela puder não ir, não, vai, evite. Não, evite, vá, faça o que puder para encontrar um meio, um caminho, que Então, você mas aí, tenha por uma exemplo, relação sexual com a sua esposa, que é um lugar... Nesse caso, se a pessoa mora, com todo respeito, né? Eu não sei, não posso julgar também a vida da pessoa. Mas se ela mora num ambiente cuja divisão do cômodo para o outro é a cortina, como disse o Paulo, e é verdade, essa pessoa tem condição de semanalmente ir para um hotel? Não tem, eu entendo. Pô, semanalmente o cara ainda tá sendo muito bondoso. Quer dizer, tá casado, já tá ali no ritmo, uma vez por semana tem que marcar, combinar. Agora, mano, pra você poder desfrutar, ter seu momento, seu companheiro, sua companheira. E aí eu tô achando muito massa aí que a reflexão crítica e social tá bacana, pegou no ponto certo. E é interessante, obviamente, que não é esse só o motivo, mas a gente tá falando de acho que, se não me engano, a igreja do camarada Fabiano é Atalaia Church. Já indica mais ou menos o público e o local onde está representado. Nosso camarada aqui, o Paulo, pastor Paulo Henrique, Assembleia de Deus Interlagos aqui na Zona Sul de São Paulo. Tá um pouco longe daqui da minha casa, mas é também um outro ambiente com outras pessoas, outro tipo de relação aí comunitária com quem você convive. E eu acho que isso faz muita diferença na hora de você avaliar. E aí essa intervenção do César aí foi muito importante para a gente começar a perceber como até nesse ponto nós estamos chegando no limite de visualizar não só questões morais, sexuais e tal, mas efetivamente sociais e de classe. Pô, mano, muito doido. Eu vou interromper esse papo aqui, porque ainda tem mais 30 minutos de debate e eu não vou seguir por mais 30 minutos, mas eu espero que você tenha curtido e você achou massa esse conteúdo aqui, essa troca de ideia um pouco aleatória para o tema do canal, mas aproveitando aí que rolou esse debate no dia 12, dia dos namorados. Curte, comenta, ajuda a divulgar, a trocar umas ideias, a fazer algumas reflexões por aí e dá uma olhadinha aqui nos cursos que a gente tem oferecido e também nas campanhas, seja para poder trocar meu computador, que pelo amor de Deus está partindo de base, está indo de base, seja a campanha de financiamento coletivo para ajudar a seguir a correria do trampo por aqui. Beleza? Tem umas recompensas bem bacanas também, dá uma olhadinha lá e se puder, manda um Pix, a chave também tá aqui na descrição. Um grande abraço, aproveite aí com seu companheiro, sua companheira, seu companheiro. Seja muito feliz, que a noite seja muito bacana. Espero que você esteja assistindo isso só amanhã, no dia 13. Mas caso você esteja assistindo antes, que vida triste. Brincadeira, tamo juntos, minha gente. Cada dia. É só uma data criada aí por empresário para fazer uma grana. O grande lance é a gente aproveitar, poder se libertar pouco a pouco das amarras e de um monte de coisa que vai aqui criando caraminhola na nossa cabeça e disciplinando o nosso corpo e poder viver, desfrutar, aproveitar esse presente que Deus deu pra gente, que é a vida. Um grande abraço, trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final. Tamo junto, minha gente. Valeu!